A paz do Senhor, meus amados irmãos. Meu nome é Antônio Januário. Venho aqui mais uma vez trazer uma participação para a Escola Bíblica Dominical. A nossa lição é a lição da CPAD, com o título Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. E a nossa lição lição 3 para dia 18 de abril de 2021, Dons de Revelação. O textual de nossa lição diz: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. A verdade prática diz: os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. A introdução da nossa lição, ou seja, a leitura bíblica em classe, está em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 8 ao versículo 10, e Atos capítulo 6, verso 8 a 10, e livro do profeta Daniel capítulo 2, versículo 19 ao 22. Então vamos ler aqui. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Atos 6. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamado dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Daniel 2. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Temos terminado de ler o texto bíblico. Agora vamos aqui ler a nossa introdução. A lição de hoje ela é dividida em primeiro, segundo e terceiro tópico e a conclusão. Então são comentários interessantes para nossa meditação. São comentários de um pastor tremendamente
abençoado pastor Elinaldo Renovato, que por algumas variadas lições tem trazido o ensino da Palavra de Deus, e com isto a Escola Bíblica Dominical tem sido muito abençoada com estes ensinamentos de homens que, na verdade, têm um compromisso em trazer ensinamentos que verdadeiramente procedem dos princípios bíblicos para a Igreja amada do Senhor. Então a nossa introdução diz: o teólogo pentecostal Stanley Orton afirma que a maioria dos estudiosos classificam os dons de 1 Coríntios 12, 8 e 10 em 3 categorias: revelação, poder e expressão, tendo 3 dons em cada categoria. Na lição desta semana estudaremos a respeito dos dons da primeira categoria, os de revelação. Estes são concedidos aos servos de Deus para o aconselhamento e orientação da Igreja do Senhor. Aqui no início nós lemos no texto áureo um versículo de 1 Coríntios, no capítulo 14, 26, que foi bastante temático da lição anterior, quando fala da edificação. E a profecia e os dons do Espírito de Deus nada mais é do que ferramentas que preparam a igreja, que edificam a igreja, que colocam a igreja no seu devido propósito, que é de fazer a obra do Senhor, anunciando a sua vinda e permanecendo na bendita esperança de que Ele voltará para buscar a sua noiva, a sua igreja. Então, para esta esperança, os dons espirituais tanto consola como também prepara para o trabalho, até que venha nosso Senhor nas nuvens e com Ele encontraremos. Então, fala de edificação, e aí Paulo exortou dizendo: e cada um veja como edifica. Jesus contou uma parábola sobre o homem que edificou a sua casa na areia e aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram ventos e tempestades, chuvas, e bateram contra aquela casa que estava edificada na areia, e aí disse Jesus que foi grande a sua queda. Mas aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, da mesma forma vieram os ventos, a tempestade com chuvas, e debateram contra a casa edificada sobre a rocha. Mas aí cumpriu aquilo que Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então aquele homem que edificou a sua casa sobre a rocha é aquele que na verdade está edificando sobre o fundamento verdadeiro, né, que é Jesus. Então, conseguindo aqui
com a introdução que temos aqui já observando, essas três categorias: revelação, poder e expressão. A primeira categoria, os de revelação, estes são concedidos aos servos de Deus para o aconselhamento e orientação da Igreja do Senhor. Vamos aqui para o nosso primeiro ponto da lição, com o título A Palavra da Sabedoria. Primeiro conceito: o termo palavra exprime uma manifestação verbal ou escrita. Segundo o dicionário eletrônico ou WAIS, sabedoria significa discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. A sabedoria abordada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12, versículo 8, parte A, refere-se a uma capacitação divina, sobrenatural para a tomada de decisões sábias e em circunstâncias extremas e difíceis. De acordo com Estevão Ângelo de Souza, a palavra da sabedoria é a sabedoria de Deus, ou mais especificamente, um fragmento da sabedoria divina, que nos é dada por meios sobrenaturais. Podemos dizer também aqui que esta sabedoria são partes daquilo que nós aprendemos de atributos comunicáveis. De que forma isto chega à igreja? Através do derramamento do poder do Espírito Santo, que aconteceu naqueles dias da igreja primitiva, e que, com o ensinamento apostólico, através dos dons espirituais, vem sendo aí as fórmulas que Deus está usando os seus santos servos com esta sabedoria aqui explicada pelo pastor Estevão Ângelo. Segundo item, a Bíblia é a palavra de sabedoria. A Bíblia e a palavra de sabedoria. Embora na antiga aliança os dons espirituais não fossem plena e claramente evidenciados como na nova, alguns episódios do Antigo Testamento vislumbram o quanto Deus conferia aos homens sabedoria do alto para executar tarefas ou tomar decisões. Um exemplo disso é a revelação e a interpretação dos sonhos de Faraó, através de José, o filho de Jacó. Ele não apenas interpretou os sonhos de Faraó, mas trouxe orientações sábias para que o Egito se preparasse para o período de fome que estava para vir. A habilidade do rei Salomão em resolver causas complexas igualmente é um admirável exemplo de dom, de sabedoria do Antigo Testamento. 1 Reis 3,16. No Novo Testamento, podemos tomar como exemplo a palavra da sabedoria, a exposição da Escritura realizada pelo diácono e primeiro mártir cristão, Estevão. O livro de Atos conta-nos que os sábios da sinagoga chamada dos libertos não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falavam. Uma liderança sábia. A palavra de sabedoria é de grande valor na tarefa do aconselhamento pessoal
e em situações que demandam uma orientação no exercício do ministério pastoral. Entretanto, tenhamos cuidado para não confundir a manifestação desse dom com o nosso desejo pessoal. Lembremos-nos de que Deus manifesta os dons em nossas vidas segundo o conselho da sua sabedoria, não da nossa. Tenhamos maturidade e cuidado no uso dos dons. Então, percebemos aqui um conselho altamente sublime que só pode vir da parte do Espírito de Deus, né? Quando terminamos de ler aqui este comentário, é interessante analisar o quanto Deus tem abençoado, através das lições bíblicas, as classes de escola dominical. Então vamos aqui lembrar de um assunto interessante já apresentado pelo pastor Elinaldo Renovato, quando fala do sonho de Faraó, que José foi usado por Deus para trazer ali a interpretação. Era urgente o tratado divino naqueles dias com o Egito, porque Deus tinha um projeto. E quando eu aqui analisando sobre a forma característica das qualificações que se deve ter com cuidados a respeito dos dons, conforme ensinou aqui nosso pastor, eu estive observando então neste tratado de José ao se dirigir a Faraó. E Faraó disse a José: eu sonhei um sonho e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que, quando ouves um sonho, o interpretas. Mas aqui vamos observar a resposta de José. E José então responde, e respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Está em Gênesis 41, o versículo 15 e o 16. Então, é entendido que José, ao imaginar o tamanho da oportunidade que Deus colocava em suas mãos naqueles dias, e ele percebendo que a grandeza da obra que Deus tinha na sua vida não estava começando com este tratado de Faraó. É por isto que José não se empolga quando ele ouve que aquele monarca ou aquele rei fala com ele, que já tinha ouvido dizer de que quando José ouvia dizer de um sonho, ele o interpreta. Mas José responde com muita segurança, dizendo: isso não está em mim. Reconhecendo que ele era dependente de Deus. O dom que estava em José era uma propriedade divina. Se Deus quisesse usar,
mais uma vez, José estaria disposto a ser usado por Deus. Mas isto não dava a José, na sua concepção, o direito de um engrandecimento. E como resultado disto, a gente seguindo a história, vamos ver no versículo 33, quando depois de José ouvir Faraó contar-lhe o sonho sobre as 7 vacas gordas e depois as 7 vacas magras que consumiam as 7 vacas gordas e depois as 7 espigas gordas que eram consumidas pelas 7 espigas magras. Então José disse que o sonho era um só e Deus estava mostrando 2 vezes as mesmas coisas, porque Deus estava com pressa para fazer realizar o que estava para acontecer. Então, quando José dá estas respostas para Faraó, ele diz aqui uma palavra que me chamou a atenção. Aqui, mais uma vez, ele apresenta em destaque, na sua expressão, que, na verdade, o que ele estava dizendo aqui no versículo 16, isto não está em mim, mas Deus dará uma resposta de paz a Faraó. Então, com a mesma natureza do que ele fala no versículo 16, ele dá um conselho para Faraó. Portanto, Faraó, se proveja agora de um varão inteligente e sábio e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó. Ponha governadores sobre a terra e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ele passa para Faraó uma receita do que deveria ser feito para que fosse trabalhado no Egito com segurança, para não haver nenhum desperdício. A gente pode ver na vida de José que ele não está se apresentando para Faraó como aquele que é o capaz, como aquele que é o que está pronto para tal serviço. Mas ele fala com Faraó: se proveja agora de um varão inteligente e sábio e ponha sobre a terra do Egito. Seguindo ainda, faça isso, Faraó, ponha governadores. É interessante que quando José ele passa toda esta receita para Faraó, é entendido e percebido, observado que ele não procurava apresentar o seu eu para Faraó. Ele falava de um varão inteligente, sábio. Ele falava aqui de governadores. José não pensava em trabalhar sozinho. É um exemplo de mordomia. Aqui podemos ver um exemplo de mordomia divina. Então, o dom do Espírito de Deus tem esta natureza. Ele não deixa que a glória venha para si. Então, esses cuidados nós estamos aqui aprendendo com o nosso comentarista. Ainda vamos aqui para segundo ponto, a palavra da ciência. O que é
Este dom muito se relaciona ao ensino das verdades da Palavra de Deus, fruto do resultado da iluminação do Espírito acerca das revelações dos mistérios de Deus. Conforme aborda Stanley Horton em sua Teologia Sistemática, este dom também se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente, para este conhecer fatos e circunstâncias ocultas. Sua função, o dom da palavra, da ciência, não visa servir propósitos triviais, como o de descobrir o significado dos tecidos do tabernáculo ou a identidade da mulher de Caim, etc. Isto é mera curiosidade humana, e o dom de Deus não foi dado para satisfazê-la, satisfazer a curiosidade humana. O dom de Deus não foi dado para satisfazer a curiosidade humana. A manifestação sobrenatural deste dom tem a finalidade de preservar a vida da Igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno. O terceiro item, exemplo bíblico da palavra da ciência. Ao profeta Eliseu foram revelados os planos de guerra do rei da Síria, quando o rei sírio pensou em atacar o exército de Israel, surpreendendo-o em determinado lugar. O profeta alertou o rei de Israel sobre os planos inimigos. Outro exemplo foi a revelação de Daniel acerca do sonho de Nabucodonosor, quando Deus descortinou a história dos grandes impérios mundiais ao profeta. No Novo Testamento, esse dom foi manifestado quando o apóstolo Pedro desmascarou a mentira de Ananias e Safira. O dom da palavra da ciência não é adivinhação, mas conhecimento concedido sobrenaturalmente da parte de Deus. Temos lido também o segundo ponto com uma frequência de explicações e comparações a respeito agora da palavra, a palavra da ciência, que é muito parecido com o dom da palavra da sabedoria, porém com uma diferença. Aqui o dom da ciência, o dom da palavra da ciência, revela coisas ocultas. E aí nós lembramos aqui que Eliseu foi usado para avisar o rei de Israel sobre os planos do rei sírio. O rei sírio planejava atacar e surpreender Israel de um lado, porém, lá na câmara de dormir de Eliseu, o Senhor Deus falava os projetos dos reinos inimigos e Eliseu então passava as informações por meios, da palavra, de conselhos para o rei de Israel. E isto não foi nenhuma e nem duas, mas várias vezes, diz a palavra de Deus. E também fala de Daniel, que foi usado para interpretar aquelas palavras Mene, Mene, Tekel, Parsim.
porque estava acontecendo ali um tratado divino e ninguém podia entender aquelas palavras escritas na parede, porque estavam ali blasfemando de Deus, usando os utensílios que eram para ser usado na casa de Deus. Então, naquele dia, aparece uma mão escrevendo na parede. Ninguém podia dar a interpretação daquelas palavras, mas aí a rainha mãe, quando vê o desespero do rei, que colocava em risco a vida dos sábios da Babilônia, então ela lembrou de Daniel. E aí ela disse para aquele rei, daquele Daniel que no tempo do pai daquele rei, este Daniel havia interpretado sonhos, dado revelações, e aquele Daniel estava então naquele reino e ele podia dar a interpretação daquilo que deixava o rei em grande desespero. Mas nós podemos observar que também Daniel não dizia que era ele o capaz, mas o Deus que ele servia daria a interpretação daquelas palavras. Então nós observamos que no decorrer desta lição, ponto a ponto, nós temos aqui versículos, textos bíblicos que confirmam esta forma de Deus trabalhar ainda lá no Antigo Testamento. Terceiro ponto, discernimento dos espíritos. O dom de discernir os espíritos é uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais, de acordo com o termo grego diakrisis. A palavra discernir significa julgar através de, distinguir. Tanto significa julgar através de ou distinguir. Ela denota o sentido de se penetrar na superfície, desmascarando e descobrindo a verdadeira fonte dos motivos. Stanley Horton afirma que este dom envolve uma percepção capaz de distinguir espíritos, cuja preocupação é proteger-nos dos ataques de Satanás e dos espíritos malignos. 1 João 4, versículo 1. Segundo item, as fontes das manifestações espirituais. Ao longo das Escrituras, podemos destacar 3 origens das manifestações espirituais no mundo: Deus, o homem e o diabo. Uma profecia, por exemplo, pode ser fruto da ordem divina ou da mente humana, ou ainda de origem maligna. Como saber? Aqui, o dom de discernir os espíritos tem o papel essencial de preservar a saúde espiritual da congregação. Segundo nos ensina o pastor Estevão Ângelo, o discernimento de espírito não é habilidade para descobrir as faltas alheias. O dom não é uma permissão para julgar a vida dos outros. Mas, então vamos aqui no item 3, discernindo as manifestações espirituais. A palavra de Deus nos ensina que os espíritos devem ser provados.
toda palavra que ouvimos em nome de Deus deve passar pelo crivo das Sagradas Escrituras, pois o Senhor Jesus nos advertiu sobre o falso profeta, os falsos profetas. Ele ensinou-nos que os falsos profetas são conhecidos pelos frutos que produzem, isto é, pelo caráter. Mateus 7, 15 a 20. Jesus conhece o segredo do coração humano, mas nós não. E por isso precisamos do Espírito Santo para revelar-nos a verdadeira motivação daqueles que falam em nome do Senhor. O apóstolo João nos advertiu acerca do espírito do anticristo que já opera neste mundo. Vamos aqui para a conclusão. A Igreja de Jesus necessita dos dons de revelação para discernir entre o certo e o errado, entre o legítimo e o falso, os falaciosos ensinos e as manifestações malignas podem ser desmascarados pelo dom do discernimento dos espíritos. Que Deus conceda à sua Igreja dons de revelação para não cairmos nas astutas ciladas do maligno. É visto naquela live quando o pastor Renovato, Elinaldo Renovato, fala daquela experiência que ele mesmo teve a respeito de alguém que dizia ser missionário vindo de tal lugar, mas pela graça de Deus houve nele uma certa desconfiança, fizeram prova e foi atestado que na verdade eles estavam certos de que estava acontecendo a presença de um falso, um falsário, né? Então, o que é preciso ainda nos nossos dias, buscarmos a presença de Deus e clamar a Deus que continue a usar os seus servos com os dons espirituais, né? Então nós já estamos aqui encerrando esta lição maravilhosa que tanto será de muita bênção para os nossos corações. Por isto não devemos faltar da escola bíblica dominical. Eu convido você a também compartilhar este vídeo, se inscrever no nosso canal, deixe o seu like para que possamos assim continuar tendo oportunidades para estar lançando mais vídeos e que Deus continue abençoando você e sua família. E te agradeço muito por participar desta aula, neste vídeo. Que Deus te abençoe.